A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do casamento e falar hoje dos requisitos, portanto, das convenções antenupciais. E então, quem pode celebrar convenções antenupciais? Tem capacidade para a sua celebração aqueles que também tenham capacidade de contrair matrimónio. No que se refere aos menores de idade que possam casar com autorização dos pais, ou dos seus representantes, terão de ter também a mesma autorização relativamente à celebração da convenção antenupcial. No que se refere a maiores acompanhados que não sejam impedidos de contrair matrimónio, se no âmbito do acompanhamento as disposições, portanto, patrimoniais estiverem abrangidas, terão de ter também a autorização do acompanhante para celebrar a convenção antenupcial. Se porventura for celebrada a convenção antenupcial sem essas autorizações, quer no caso do menor de idade, portanto já vimos noutras sessões em que temos é que o menor de idade pode casar, ou quer se trate, portanto, do menor de idade, quer se trate do maior acompanhado, se celebrarem convenção nupcial sem a prévia e necessária autorização, poderá dar lugar à sua anulabilidade, mas nunca depois de 1 ano após o casamento. Sendo certo que, no caso de cessar a incapacidade depois da celebração da convenção antenupcial e antes do casamento, portanto, considera-se que essa invalidade resultante da falta de autorização fica sanada. Portanto, o menor de idade que, entretanto, que celebre uma convenção antenupcial, sendo ainda menor de idade, sem autorização, mas que antes do casamento se torne, portanto, atinja a idade de 18 anos, já não poderá ser não poderá ser invocado o vício da falta de autorização a quando da celebração da convenção antenupcial, porque, entretanto, atingindo a maioridade, considera-se sanado tal vício. As convenções antenupciais caducam, portanto, se decorrer mais do que 1 ano entre a sua celebração e o casamento, estão sujeitas a uma forma legal, portanto, ou são celebradas perante funcionário de registro civil ou por escritura pública, têm de ser registadas, sendo certo que o registro da convenção antenupcial em si não assegura, portanto, o registro dos concretos atos de liberalidades que nela se encontram previstos, ou seja, é registável a convenção em si, fica, portanto, de forma que terceiros possam saber a que regime de bens está sujeito o casamento, mas as pessoas, portanto, os donatários, por exemplo, terceiros que tenham beneficiado de liberalidades no âmbito da convenção antenupcial, não ficam, pelo mero registro da convenção antenupcial, dispensados, portanto, de registar os atos concretos de que beneficiaram. É possível, entre a celebração da convenção antenupcial e o casamento, modificar a convenção antenupcial, portanto, antes da celebração do casamento, isto se todos aqueles que participaram no primeiro ato participarem também no segundo, aceitando, portanto, a alteração daquilo que se encontrava inicialmente previsto. Esta possibilidade já não existe depois do casamento, portanto, há uma tendencial imutabilidade, portanto, impossibilidade de modificar o regime de bens convencionado, isto salvo nos casos que se encontram expressamente previstos na lei. E, portanto, há casos em que
a lei prevê que, estando, por exemplo, previsto um regime de comunhão, ele passa a ser de separação, nomeadamente nos regimes de comunhão em que se verifique uma separação judicial de pessoas e bens. Portanto, já verificámos que quando existe uma ruptura da relação afetiva, é possível que pedir-se a separação de pessoas e bens, portanto, continua a manter-se o vínculo do casamento, mas altera-se, portanto, com separação de patrimónios e existem também determinados deveres pessoais que cessam. Já vimos isto noutras sessões e, nesse caso, portanto, um regime de comunhão passa a ser de separação ainda na vigência do casamento, porque, como já expliquei anteriormente, a separação judicial de pessoas e bens não extingue o vínculo do casamento. Existem outras situações, por exemplo, nos casos de mera separação judicial de bens, portanto, em que temos dois cônjuges que continuam casados, mas devido a atos de dissipação do património por um deles, portanto já analisámos isto também noutras sessões, o outro cônjuge, por forma a preservar o património ainda existente e a sua ameação, nomeadamente no património comum, portanto instaura uma ação contra o outro cônjuge de forma que sejam separados os respectivos patrimónios. Mas isto, como disse, não é por mero ato de vontade dos cônjuges, é necessário que haja uma ação, que se provem esses atos de dissipação e que se chegue à conclusão que existe, neste caso, uma causa justificativa, portanto, para separar os patrimónios de dois cônjuges. Também acontece em determinados casos de, por exemplo, de insolvência ou de execução, em que um dos cônjuges é declarado insolvente e justificar-se-á nessa situação que também sejam apartados os patrimónios dos dois cônjuges que se encontram casados no regime de comunhão, quer de adquiridos, quer de comunhão geral, por forma que na insolvência respondam apenas os bens, portanto, que pertencem ou que devem caber ao cônjuge que foi declarado insolvente. Portanto, nessa situação, também existe, nos casos em que exista um regime de comunhão ou geral de bens ou de comunhão de adquiridos, portanto, existe a possibilidade de se proceder logo, antes de cessado o vínculo do casamento, portanto, antes da sua extinção, de se proceder à partilha do património comum do casal. De igual forma, tal como na insolvência, nos casos de execução contra um dos cônjuges por dívidas próprias dele, em que venha a ser penhorado algum bem do património comum, existe essa possibilidade de, portanto, será chamado o outro cônjuge à execução para que possam ser, portanto, separados os patrimónios de um e do outro, de forma que a execução prossiga apenas relativamente aos bens próprios do devedor. Relativamente a esta questão, portanto, dos requisitos das convenções antenupciais, penso ter abordado os pontos principais. Bem-aja pela atenção.